Olá, boa tarde, pessoal. Rose aqui falando com vocês. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Boa tarde, boa tarde. Enfim, chegou o dia de a gente conversar um pouquinho aí sobre a jornada dos provérbios africanos, né? Potência dos provérbios em África. É, Boa noite, Jojoca. Ainda não é boa noite, né? Boa tarde, quase noite. Seja bem-vinda. Vamos conversar aqui um pouquinho. Vou esperar um pouquinho mais as pessoas entrarem. E aí a gente vai tecendo essa rede aqui. Você conseguiu mandar o link? Ixi, peraí, deixa eu ver se eu abro aqui para eu conseguir pegar. Olá, boa noite, Alessandra. Boa noite, povo. Boa noite, pova. Bom, vamos lá começar então esse bate-papo, né? Porque é importante as pessoas entenderem, né, o que que a gente está pretendendo com essa jornada, o que que vai ter, formas de pagamento, valores, etc. Então, primeiramente assim, né? A ideia desse projeto é que a gente consiga levar para mais pessoas o conhecimento sobre a inteireza dos provérbios africanos. Inteireza seria uma pretensão muito grande, porque provérbios africanos são uma coisa gigantesca, né? Então, é levar para as pessoas esse conhecimento mais aprofundado. Por quê? Porque a gente conhece pouco, né? A gente acha que o provérbio é só aquela máxima que tem um conteúdo moral, um conteúdo educacional, e a gente não sabe o fundamento disso. E que permeia tanto a nossa vida, como vocês vão ver daqui a um tempo, né? Como eu falei ontem na música de Dona Ivone Lara, né? Permeia a nossa vida e ele pode ser uma ferramenta muito potente para diversas questões de comunicação, de criatividade, de educação, né? Então, assim, eu trabalho com o Mestre Abreu já vai fazer uns 7 anos, assim, né? Desde que ele fez a tese dele em 2016, 8 anos. Desde. É, por aí, né? 6 anos, na verdade. Desde que ele fez a tese dele, a gente entrou em contato, né? E aí eu tenho auxiliado ele aí em relação a trabalhos acadêmicos, formatação e tal, tenho feito uma consultoria e a gente foi entrando em contato, eu fui entrando em contato com esse conteúdo, ele é poeta também, a gente chegou a criar um trabalho, uma performance juntos, né? Que foi exibida aqui no Brasil, também foi exibida em Angola. Então, a gente teve aí um processo de trabalho junto bem intenso e foi daí, dessa convivência, que foi surgindo a, essa ideia, né? Porque eu falava para ele, eu falava, nossa, mestre Abreu, esse conteúdo é tão rico, tão poderoso, e isso tá onde? Né? Tá lá nos grupos de estudos da PUC de São Paulo, tá nos grupos de estudo do ICED de Luanda, e as pessoas todas precisam ter acesso a isso. Né? Então foi a partir dessa nossa reflexão conjunta ali trabalhando que a gente chegou à ideia de lançar esse curso. Né? E aí, como eu estou trabalhando com um bango, estou lançando um bango esse ano, né? Que é esse espaço cultural virtual de ação decolonial, onde o projeto consiste em trazer atividades que promovam um processo de aprendizagem diferenciado, né? Então a gente e tragam esse conhecimento, né, decolonial, o que é produzido pelo lado sul do mundo, né, pelos países colonizados e que vai numa outra linha de percepção da vida, né, diferente da percepção da vida dos colonizadores, né, da civilização ocidental. Então o nosso intuito com esse trabalho é trazer outras cosmopercepções, né? Não é uma coisa só cosmovisão, que é só focada naquilo que a gente vê, mas trazer as linhas de pensamento que contém a cosmopercepção, né? Aquilo que se sente do mundo, as culturas que constroem o seu conhecimento a partir do mundo de experiência e sensível, né? Do mundo experiencial e sensível. Então foi esse caldeirãozinho nosso que a gente foi mexendo, que foi dando essa ideia, né, para
Olha, porcelana, eu não sei se você apertou por acidente, mas essa live não é aberta, tá? Ela é uma live fechada para eu poder explicar o que vai ser a jornada dos provérbios, da potência dos provérbios em África, e aí vocês entenderem melhor. E aí, assim, quem tiver dúvida, vai colocando aqui nos comentários, tá? Que aí a gente vai conversando e a gente vai dinamizando essa ideia aqui, tá bom? Então é isso. Bom, vamos lá. O que é a jornada potência dos provérbios africanos? Arte, criatividade, comunicação e criatividade, né? É importante a gente entender que nas culturas africanas a arte ela está inserida na vida. A arte faz parte da vida, né? Então ela permeia o modo de vestir, o modo de pentear, o modo de falar, o modo de resolver problemas. A arte está inserida em todo o processo de comunicação e experiência cotidiana mesmo, né? E é muito interessante a gente perceber que dentro do escopo ali da cultura africana, a gente vai ter um processo de comunicação não corporal que é muito reconhecido, né? Aliás, não corporal e não verbal, né? A nossa comunicação no Ocidente, ela é muito focada no verbal, né? E dentro das sociedades africanas, essa comunicação ela é expandida, ela passa por diversas áreas da vida, por diversas classes ali de situações e processos, né? Que tá para muito além só da comunicação verbal. Né? E isso é o que compreende muito dos provérbios, né? Um processo de comunicação intenso a partir de muitas outras possibilidades para além da palavra. E a nossa ideia é trazer para vocês essa viagem por esse pluriverso, né? É um processo de otimizar a criatividade e a capacidade de comunicação a partir desse conhecimento desse pluriverso, né? Então, a gente tem como base, né, a percepção de que os provérbios são um sistema de comunicação e eles são um sistema de comunicação mais inteligente e mais eficiente do que o que a gente conhece. Por quê? Porque quando você vai analisar a comunicação a partir do provérbio, você vai perceber que o provérbio ele acessa vários sentidos, né? Ele vai acessar tanto o nosso sentido auditivo, quanto o nosso sentido visual, quanto às vezes, inclusive, até a gustação, né? Então, ao integrar sentidos perante a ideia de passar uma mensagem, essa mensagem fica registrada na gente de forma muito mais profunda. E é por isso que é um sistema de comunicação tão eficiente, né? Porque quando a gente vai analisar sistemas de comunicação, né, a gente vê que quando um sistema é totalitário, ele tem algo definido, né? É isso. Quando você analisa ali os sistemas de comunicação das ditaduras e etc., você vai perceber que é comunicação direta e reta, né? Para que a galera não consiga pensar fora do quadrado. E os provérbios, eles vêm numa outra percepção, que é a ideia de fazer você perceber o sentido, né? Eles vão conectando diferentes conhecimentos dentro da sua mente para que você crie uma rede de sentido. E ao criar essa rede de sentido, esse conhecimento ele fica muito mais enraizado em você. Por isso que é um sistema de comunicação e de ensino-aprendizagem muito, muito, muito eficiente, né? Então, assim, dentro dessa jornada também, a gente teve a ideia de trazer o conhecimento de que falar, escrever é só duas mídias, né? A gente tem 500 mídias de passar a informação, né? Como a gente apresentou lá no curso, que ainda está lá no YouTube, o link, né, disponível para quem quiser ver, a gente falou dos textos de panela, né? A gente vai pensar, o pessoal fazia, por exemplo, uma pessoa tinha uma intriga ali com seu cônjuge e com quem morava junto e tal. Ela fazia uma comida, colocava dentro de uma panela. Antes ela pedia para que alguém o escultor da comunidade esculpisse para ela a tampa do pote onde iria essa comida com uma imagem, né, uma escultura que é um provérbio. E esse provérbio ia dar a entender aquela pessoa para que ia receber essa comida que eles precisavam conversar, que alguma coisa ali não estava bem, né?
E aí, veja só, tipo, você chega pra pessoa, você dá essa comida e ela olha e percebe, vou precisar conversar, a gente precisa conversar, né? Então, é um outro jeito de chegar, uma outra abordagem, né? Porque às vezes a palavra não é a melhor forma de a gente abordar os assuntos. Então, assim, tem uma inteligência muito profunda por trás disso, né? Primeiro é trazer a alimentação, né? Você alimenta o ori da pessoa, você alimenta a alma dessa pessoa, né? E tem um gesto ali já de comunhão com ela, né? De compartilhamento, para trazer um assunto difícil para a roda, para trazer algo para a roda que é difícil de ser dito verbalmente em primeira instância, né? Para preparar a alma dela para uma situação ali que talvez seja um pouco mais conflituosa. Então é interessante a gente perceber toda essa inteligência que há por trás dessa tecnologia de comunicação que é o provérbio, né? Aí, dentro da jornada também, a gente tem a percepção de entender as diversas lógicas que estão presentes nos provérbios, porque são muitas lógicas, né? Quando a gente vai perceber a escrita como um sistema de lógica, e aí, assim, todo mundo fala, porque na África não tinha sistemas de escritas, porque, imagina, né? Em diversas etnias africanas, há outros sistemas de escrita que não foram considerados pelos colonizadores como sistemas de escrita, né? Então, a gente, por exemplo, um exemplo, né, que eu também trouxe numa das postagens é o Sona, né, que é um sistema de escrita mesmo, onde são imagens que tem ali um processo gráfico todo muito bem elaborado, matematicamente muito bem elaborado, mas os Sonas são muito olhados a partir da etnomatemática, né? E ignora-se que dentro do Sona há uma mensagem. Há uma, não, várias mensagens, né? Que são sintetizadas em códigos matemáticos e que ao desenhar, a pessoa, né? O desenhador, ele vai decifrando essa imagem, né? Então pode ser tanto um animal, quanto uma mitologia, quanto um provérbio, né? Então são várias coisas que estão cruzadas ali dentro do Sona. E isso é um código, isso é um código lógico, né? Tem todo um processo lógico complexo que acontece aí, que é muito diferenciado disso que a gente entende por lógica no Ocidente, né? Uma outra questão é compreender a percepção ampla do que é comunicação, né? Do que são esses processos de comunicação dentro da compreensão dos povos africanos, né? Então, todo esse escopo a gente resolveu trazer dentro da jornada e é isso que a gente pretende compartilhar com vocês, né? E aí, assim, como que isso vai ser compartilhado? A gente vai trazer módulos, né? Em princípio são 7, mas aí conforme a gente vai fazendo as atividades, né? Já apareceram mais 2 módulos que a gente vai ver se a gente vai fazer 2 aulas extras, né? Presenciais, ou se a gente vai dividir mesmo em módulo para que as pessoas consigam ter acesso de uma forma assim um pouco mais tranquila, porque geralmente a aula presencial é mais longa, né? Esse nosso curso que a gente fez no último sábado deu 3 horas quase, né? Então é um processo um pouco mais. A gente ainda tá vendo qual vai ser, mas vai ter esses 2 módulos extras que surgiram a partir da aula do sábado, por exemplo, né? Então, assim, como que vai funcionar? O primeiro módulo a gente vai falar das práticas atuais às narrativas do provérbio. Por quê? Porque a gente acha que o provérbio é um bagulho lá do passado, que ficou lá no tempo da onça. Não, não é. O provérbio tá aqui, né? Tem provérbio no grafite, tem provérbio no rap, tem provérbio no samba, né? Quando eu falei da música de Dona Ivone Lara ontem, por exemplo, ela sintetiza, né? Eu vim de lá pequenininho, alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Esses 2 versos da música dela sintetizam uma história gigantesca, né? Porque além de sintetizar uma história gigantesca, que é a história da diáspora, né? Também é uma frase que coloca a gente perante essa situação. Olha, quando você é pequeno, é imaturo, você saiu de um lugar, você não tem capacidade de perceber como aquele lugar funciona. Ao voltar para esse lugar, você deve ter muito cuidado ao pisar, porque você não conhece muito bem esse lugar,
né? E é um pouco disso que a gente vai fazendo assim. Sim, é difícil dialogar, exato. Exatamente, porque é lógica de exclusão, exatamente, né? E como a gente vai ver durante a jornada, os provérbios têm uma questão de junção, né? É a lógica da relação. Teve uma coisa muito bonita que a gente discutindo aqui sobre o curso, como seria e tal, né? No processo de formatação do curso, teve um dia muito bonito que a gente estava conversando, eu e o mestre Abreu, e que ele falou sobre a questão de que dentro da lógica ocidental, a diversidade é para separar, é para dizer que não pertence. E dentro da lógica de comunicação dos provérbios africanos, a diversidade é relação. Né? Então, à medida que você vai entrando em contato com o diferente, você vai se relacionando com ele. Né? Então, eu fiquei bem, eu falei, uau, que ensinamento profundo que tem nisso. Né? Então, a ideia é a gente ver onde esses provérbios estão, né, como estão sendo produzidos, e dentro da música de Dona Ivone Lara tem aí um recado muito grande, né, muito profundo. Aprenda sobre você, volte devagarinho para o seu chão, volte com cuidado, né? Então é um processo de configuração proverbial, né, onde você tem uma percepção profunda colocada numa síntese. São 2 versos da música. Eu vim de lá pequenininho, alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. Né? Então é muito. Tem muito mais, né? Tem músicas do Martinho da Vila, muitos sambas assumem esse processo de composição, né, proverbial. Por exemplo, o camarão que dorme a onda leva, já tem aí um recado muito bem dado, né? Quando tem essas pequenas máximas assim que são soltadas. Então, dentro desse módulo primeiro, a gente vai entender esse processo, né, de como que o provérbio está presente na atualidade e esse caminho que ele foi percorrendo, né, como que ele foi dando um baile na civilização ocidental e ele foi entrando dentro do nosso, dentro desse nosso cotidiano contemporâneo, né, de forma que a gente praticamente nem percebe, né? Aí a gente vai ter no módulo 2, né, literatura, corpo, língua e criação artística, né? A gente vai entender como é este processo da criação a partir do corpo, da experiência, né, da criação literária, como a narrativa se forma a partir da experiência corpórea, né? E como essa experiência corpórea vai ser sintetizada dentro do provérbio, né? Então, aí a gente parte para o terceiro módulo, que é o provérbio e dança, porque muitas danças também são provérbios, né? Dentro do continente africano, inclusive dentro do candomblé aqui a gente vai encontrar muitas danças também com essa configuração proverbial, né? Que são danças que trazem ali mensagens e que vão dialogando, né, entre os participantes. Tem um diálogo, digamos assim, é um código compartilhado que tem entre as pessoas, e esses códigos eles vão sendo modificados de acordo com o contexto que aquilo vai acontecendo, mas que tem ali um entrelaçamento, né? É algo bem lindo, bem maravilhoso. Inclusive na capoeira também tem muito desse processo, né, do diálogo dos corpos. É algo que se atualiza o tempo todo, vai acontecendo e vai se atualizando o tempo todo. Aí nós temos o módulo 4, que é provérbio e música, né? Nele a gente vai conhecer essas relações do versar a música, né, como um recado para a comunidade, que tem, assim, isso tem no continente africano, tem no Brasil de forma muito profunda, né, principalmente nas manifestações culturais afro-brasileiras. Então a gente vai explorar um pouco esse universo, o som também, né, porque quando a gente tem ali, por exemplo, falando aqui do candomblé, né? Quando a gente tem um toque para um orixá específico, né? A gente tem ali uma configuração sonora que ela sintetiza uma energia e ela vai trazer essa energia presente, né? Então é uma formulação proverbial do som, né? Então é muita coisa, gente, é muita coisa interessante. Daí a gente vai para o módulo Provérbios e Artes Visuais,
né? Onde a gente vai perceber a relação direta entre as artes visuais, a criação da narrativa e a criação da escrita, né? E aí a gente vai ter as ferramentas, digamos assim, as ferramentas bem potentes para poder questionar essa história da escrita na civilização ocidental, porque é muito estranho, né? Você ver povos com um processo de criação visual tão rico serem considerados iletrados, né? Quando no final das contas o grafismo vem do desenho, da visualidade, né? Vem da produção do grafo. Então a gente vai ver um pouco esse processo, um pouco essa história e vai conseguir aí entrar em contato com as imagens, né? Quando a gente vai lá olhar adinkras, são provérbios, né? A gente vai olhar vários elementos aí, tem grafismos que são feitos em esteiras, em tecidos, né? Tudo isso configura ali um provérbio também. E aí a gente parte para o provérbio teatro, né? Que é o processo do texto incorporado, né? Como que esse texto incorporado vai sintetizando aí mensagens e vai trazendo para a gente essa relação profunda de significados. E aí, por fim, a gente vai ter o módulo 7, né, que são os provérbios e as transversalidades artísticas, que eu acho que é o lugar onde a gente chega na complexidade total, assim, né? Total não digo, mas porque é isso, a gente não tem nem palavra para falar, né? Porque os códigos das línguas ocidentais, eles são fechados, então fica difícil, mas a gente vai chegar nessa coisa maior, né, que é transversal, que é transdisciplinar. A gente vai lidar com expressões, muito com as expressões de manifestações culturais afro-brasileiras também em relação com as manifestações do continente africano, né? Porque o que acontece? Essas artes, né, elas não são únicas. Então, assim, você não consegue chegar e falar que a capoeira é só uma luta, que a capoeira é só uma dança, que a capoeira é só música, que a capoeira é só versação, né? Não é muito mais. Então, é poesia, é música, é dança, é luta também, né? É um todo maior, né? Então, a gente vai olhar um pouco para esse todo maior, né? Como que ele se apresenta e a partir dessa origem da configuração proverbial. E aí, como que isso vai acontecer, né? Então, esses módulos, eles serão gravados, né? Então, vocês vão entrar numa plataforma, vai ter lá uns módulos gravados, eles não vão ser soltados, assim, todos de uma vez, né? A gente vai ter, a gente tá aqui com uma questão ainda com a plataforma, então, mas a gente vai ter ali pelo menos um módulo já gravado quando vocês entram e a gente tem um calendário para ir soltando esses módulos aos poucos, né? E esse soltar dos módulos vai ser de uma em uma semana durante um mês seguido. Nesse um mês nós teremos 2 aulas ao vivo com o mestre Abreu para vocês tirarem as dúvidas, para vocês colocarem questões e tudo mais, né? Para a gente fazer mais ou menos a mesma dinâmica que a gente fez lá naquela aula do YouTube, que foi uma aula, enfim, incrível, né? E é um momento muito importante esse do tirar as dúvidas, né? Porque vão surgindo ali muitas coisas interessantes e, enfim, é muito agregador. E a gente também pensou nesse processo da didática diferenciada, né? De não ser algo só, eu vou ver e só recebo, né? Eu recebo, vou digerir e vou colocar ali o que me moveu, né? Então a ideia é essa. Aí a gente vai ter 2 aulas ao vivo de exercícios práticos, né, de criação artística multilinguagem, que vai ser comigo, né? Então eu vou trazer para vocês aí alguns exercícios, alguns jogos, algumas coisas que vocês vão poder fazer em interação virtual, né? Para que a gente consiga experimentar, né, a nossa própria criatividade em diferentes instâncias. A gente vai ter um sarau de encerramento, onde a gente vai poder compartilhar, né, as nossas produções e, enfim, a síntese provisória que essas vivências nos trouxeram, né? E aí esse sarau é ao final mesmo, né? Depois de todo esse processo das aulas ao vivo, dos módulos assistidos e tudo mais, né?
E aí a gente vai. E aí é isso. Então a nossa metodologia é aulas gravadas, os encontros online ao vivo e o grupo de partilha exclusivo no Facebook também, que a gente vai ter para ir registrando esse processo ali, né? E pra gente ir tendo um contato mais profundo uns com os outros, né? Porque essa coisa do virtual, ela é maravilhosa porque tem gente que tá lá na Conchinchina e pode estar junto com a gente, né? Não precisa estar realmente perto para estar perto. A gente pode partilhar aí dessa energia sem estar uns ao lado dos outros. Porém, também pode ficar muito frio, muito distante e a gente não se sentir familiarizado. E a ideia é a gente criar ali uma comunidadezinha de geração de saber, né? Uma mini comunidade de geração de saber. Então, a gente vai ter um grupo de partilha exclusivo no Facebook, né? A gente vai ter as apostilas relacionadas às aulas. Pagamento por módulo, Daniele. Então, a gente não vai fazer esse processo, né? A gente faz o processo inteiro, por quê? Porque é algo ainda muito. Porque, assim, a gente só separou os módulos dessa forma para que as pessoas pudessem ir compreendendo caso a caso, né? Porém, a grande questão que a gente traz dentro do provérbio em si é a relação, né? É sair desse lugar isolado, da linguagem isolada, e entrar num lugar de relação, de a gente entender esse todo maior, né? Então, assim, tipo, então, o curso, as interações, né, a gente vai ter aí mais sintetizadas em um mês. Mas vocês vão ter o acesso ao curso 365 dias, ou seja, um ano. Né? Por quê? Porque além das aulas gravadas, dos encontros ao vivo, a gente vai ter também as apostilas, a gente vai compartilhar todo o material de músicas, imagens, filmes, né? Todas as referências aí para que vocês compreendam essa riqueza desse universo, a gente vai trazer, né? Então vocês vão ter aí esse acesso a esse material durante um ano, que é também para poder voltar, né? Para poder rever, para poder, tipo, vou dar um curso em tal lugar, quero utilizar tal conteúdo, tá lá na plataforma, só você fazer o download, vai estar lá, né? Então a ideia é a gente ter mesmo esse momento de relação, né? Os módulos surpresas que a gente está criando são sobre provérbios e educação, né? Como tudo isso que eu falei antes pode entrar de forma mais profunda na educação. E também um outro módulo sobre, deixa eu só ver aqui, assim, né? Um olhar um pouco mais profundo sobre o provérbio e as manifestações culturais afro-brasileiras, né? Como que a gente tá tão entranhado com isso e a gente nem faz ideia. Então, esses são dois momentos que a gente ainda tá vendo se vai ser mais um módulo, né? Aí, no caso, não seriam 7, seriam 9, ou se vão ser 2 masterclass ao vivo ali pra gente interagir, conversar e tudo mais. Ainda vamos ver aí como é que a gente vai fazer, né? E aí a gente vai ter os bônus, né? Então, uma parte dos bônus são aulas complementares comigo, né? Onde eu vou relacionar o provérbio e a neuroeducação. Todos esses outros módulos que eu falei para vocês anteriormente, as aulas são com o mestre Abreu. Tem algumas pouquinhas aulas que eu faço, assim, mas a maior parte delas são todas com o mestre Abreu. E a cada módulo eu vou trazendo um pouquinho dessa neuroeducação e provérbios para vocês entenderem essa relação muito forte que tem, né? Do aguçar os sentidos e o processo de compreensão que se faz, o quanto isso é forte, o quanto isso é poderoso, né? Aí depois a gente vai ter o bônus 2, que é um e-book de artigos selecionados do Mestre Abreu, porque para além dos artigos que a gente vai disponibilizar para vocês, né, sobre a temática, que são artigos de outras pessoas aí, a gente vai fazer um e-book só com os artigos dele, porque é muita coisa, muito material que ele já produziu, né? A gente vai fazer um outro e-book também, o bônus 3 é sobre é uma antologia poética, né? Porque o mestre Abreu é um poeta premiado, é um grande poeta ali dentro de Angola, ele representa muito Angola aí por vários lugares do mundo, e a gente vai fazer uma antologia poética dele para entregar para vocês, né?
Olha só, a carga horária a gente colocou 45 horas, né? No entanto, eu ainda estou vendo, por conta dessa ideia que a gente teve agora de aumentar um pouquinho mais aí, dependendo, se for módulos, por exemplo, isso vai ficar um pouco mais longo, né? Então a gente vai ter um tempo maior. Aí, o processo, né? O cancelamento. O cancelamento pode ser feito 7 dias após a compra, né? À medida que vocês entram na plataforma, vem ali e fala, não era bem isso que eu estava querendo, né? A gente vai, aí vocês podem devolver o dinheiro e receber o dinheiro na totalidade, né? A gente vai disponibilizar também uma agenda onde vocês vão ter ali toda a descrição do, do curso ali, de quanto. É, toda a descrição de como que vão sair os materiais, né? Como vão ser postados os materiais. Então a gente vai ter aí um agendamento de posts para vocês terem essa, essa possibilidade de ir acompanhando e se programando mesmo. Já vou falar o valor, calma. A gente vai ter um sistema. Pera aqui, deixa eu tirar, porque isso tá aqui no lugar errado. Desculpa, gente, eu coloquei o negócio aqui, a fala na ordem errada. Então, é isso, né? Teremos suporte de dúvidas, então a gente vai lá, tem um espaço, né, para vocês deixarem as dúvidas dentro da plataforma, e aí depois a gente vai. Depois a gente vai planejando as atividades, né, para contemplar as dúvidas que estão ali dentro da plataforma, e também vai ter as masterclass aí para tirar as dúvidas. Por fim, né, os pagamentos. A gente vai ter o curso no total, ele custa R$ 497 à vista no Pix, né? Ou 12 vezes de R$ 50,07 no cartão de crédito no Brasil, né? Ou via PayPal para quem é de fora do Brasil. Também acredito que as pessoas de fora do Brasil possam comprar isso pelo crédito, né? Se for Mastercard ou Visa. Enfim, a plataforma dá todo o suporte ali, mas temos essa opção de pagamento ou via cartão de crédito ou via PayPal, né? Porém, a gente entendendo que, né, no Brasil nós temos aí uma série de desigualdades de acesso à educação e a temas, e principalmente a temas como esse que a gente está trazendo aqui, né? A gente vai ter um programa de bolsas, né? Então, bolsas para pessoas negras e indígenas do Brasil que moram em regiões periféricas. Então, a gente vai ter lá um Google Forms, que a pessoa que é solicitante de bolsa, ela vai mandar mensagem e falar, olha, Rose, eu queria solicitar uma bolsa. E aí a gente vai ter um formulário que você vai preencher, e aí, né, de acordo com a necessidade dessas pessoas, a gente vai contemplar aí 10 pessoas, né? São 10 bolsas de 25%, tá? O que ficaria R$ 372,75. Né? Daí dá para dividir também, aí no caso a gente dividiria em 10 vezes, né? De R$ 37,27. Né? Então, foi a forma que a gente encontrou. Exatamente, Sheila, eu lembrei de você lá quando você colocou essa pergunta no YouTube, né? Eu lembrei de você, e aí eu falei, não, eu vou colocar aqui um programa de bolsas, porque a gente já sabe o quanto é difícil para as pessoas acessarem, para pessoas periféricas acessarem esses conteúdos, né? E conseguirem mesmo de fato ter esse conhecimento, essa possibilidade de entrar em contato com esse conhecimento. E no final das contas, né, é muito importante que a gente consiga aí, enfim, que a gente consiga abrir essa possibilidade, né? É muito importante, principalmente para essas pessoas terem acesso, sim, àquilo que forma o cotidiano delas, né? Porque quando a gente vai falar de manifestação cultural afro-brasileira, a gente está falando de criação de vida gerada na periferia, né? E aí é a periferia que faz essas manifestações culturais afro, é a periferia que maneja isso, né? Então, nada mais importante do que ter a consciência do seu poder para se fortalecer,
né? E para conseguir aí enfim, desenvolver ainda mais força para lidar com todo o contexto no qual a gente vive, tá bom? Então a gente vai ter esse processo. A abertura das inscrições. Eu tinha colocado que nós abriríamos as inscrições hoje, porém a gente teve aqui alguns entraves com a plataforma, né? Porque eu sou, como já disse para vocês no sábado, eu sou marinheira de primeira viagem e aí eu tô aqui, né? Nesse lugar de, oh meu Deus, e agora como faço? Várias coisas assim que, né? Tipo, o StreamYard que era aquela plataforma de exibição que eu tava fazendo no sábado, a gente treinou antes, eu treinei umas 3 vezes antes, mas chegou na hora e ainda deu errado, né? Eu fiquei meio confusa, meio perdida. Mas é isso, gente, faz parte do processo. Então, a gente teve alguns problemas aí com a plataforma e o nosso carrinho de vendas vai abrir amanhã, né? Amanhã não, na quinta-feira, né? Às 8 horas da noite. Então, eu vou mandar para vocês todos esses dados, né, dentro dos grupos, dos e-mails e tudo mais, né? E aí a gente vai conversando, qualquer dúvida eu tô por aqui, né? Alguém que tá por aí tem mais alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, né? É esse o momento, a hora é essa pra gente conseguir aí conversar e tirar as dúvidas. E aí é isso, tá? Então, quem tá nos grupos e tudo mais, a gente já vai ter ali um formulário e tudo mais que eu vou mandar, né, pra gente ir já fazendo esse. E outra coisa, né? Por conta de ser a primeira atividade, né? Todas essas questões que foram surgindo, a gente tem que limitar o público. Né? Então a gente não tem vagas abertas para todas as pessoas, né? As vagas são limitadas. E aí é importante, né, que vocês considerem isso aí, porque a gente não vai ter muitas vagas, tá bom? É uma primeira, é o que o pessoal chama de lançamento semente, né? Então, sim, Sheila, sim, manda e-mail, que daí eu te mando o formulário e aí a gente vai dialogando, tá bom? E é isso, gente. Pode tentar, Alessandra. O que eu vou fazer? Eu vou disponibilizar esse formulário para todas as pessoas. Aí vocês vão preencher e a gente vai avaliar aqui do outro lado, né? Como que vão ser distribuídas essas bolsas, tá bom? Então, é para todas as pessoas, assim. Então, a gente vai fazer esse processo mesmo democrático e é só 10 porque a gente tem esse limite de participantes, entendeu? É maravilhoso mesmo, Alessandra, é encantador. É um conteúdo incrível que eu acho que vai fazer muita diferença na vida aí das pessoas e por isso que eu tô apostando nisso, né? Que eu estou aqui pregando o meu tempo para trazer essa mensagem para vocês, porque eu sinto que é uma mensagem necessária, que foi muito importante para mim, né? Para minha própria trajetória, para a construção de muitas coisas, inclusive do Umbango, né? Então eu acho que é algo que é muito importante aí para todas, todos e todos, né? Então vai ficar assim. Eu vou ver se eu consigo disponibilizar esse formulário das bolsas ainda hoje, né? E vou deixar no Linktree aí na bio, também vou mandar para vocês, vou mandar nos grupos, enfim, né? Vou fazer aí todo o processo de distribuição da informação e aí a gente vai se conversando, tá bom? Qualquer coisa eu tô por aqui. Alguém mais? Alguma dúvida? Porque daí eu fecho a live e a gente vai conversando depois via mensagens e tudo mais, tá bom? Então eu vou fechar aqui. Um beijo para vocês. Ótima noite, né? E vamos se falando aí que vai ser maravilhoso estar com vocês e fazer todo esse caminho, todo esse percurso. Um beijão. Engaçaquidila, mano. Que bom que você tá por aí. Vamos se falando aí. Muita coisa para tecer, muita rede para tecer. Sim, é maravilhoso, maravilhoso como artista visual. Sim, a carga horária ficou em 45, né? 45 horas. No entanto, como a gente ainda tá querendo me enfiar mais 2 módulos aí, provavelmente isso vai aumentar, tá? Então eu vou dar uma olhadinha direitinho e aí a gente vai, aí depois eu informo para vocês direitinho, né, todo o processo, toda
Mas assim, a carga horária é 45 horas, só que o acesso ao conteúdo é 1 ano, porque é um conteúdo denso, né? E que aí vocês vão poder voltar nele várias vezes, tá bom? Um beijo, ótima noite e a gente vai falando. Beijoca.